Boa tarde, gente. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre dietas. Eu achei bem interessante falar isso nesse momento, porque às vezes eu recebo no meu consultório pacientes e que falam assim: Aline, qual é o tipo de dieta que você passa? Gente, não tem um tipo de dieta que eu passo exclusivamente para todas as pessoas. Vai depender, né? Vai depender de quem é essa pessoa, qual é o tipo de dieta que ela está preparada para fazer, que eu percebo que ela tem condições de fazer, qual é o objetivo dela, seja perder gordura, ganhar massa. Isso aí é uma coisa muito individualizada, tá? Então nós temos aí, as pessoas falam o tempo todo de dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente, reeducação alimentar. Essas dietas, elas são inseridas para o paciente de acordo com a individualidade de cada um. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem resistência à insulina, é claro que quanto mais eu diminuir a quantidade de carboidratos na alimentação dele, melhor. Então, para ele vai ser muito melhor uma dieta low carb, se ele conseguir fazer uma dieta cetogênica, do que simplesmente uma reeducação alimentar. Mas nada impede da gente começar com uma reeducação alimentar. Porque às vezes o que eu percebo como profissional? Se eu colocar uma dieta extremamente rigorosa para esse paciente, que já está há anos, há muito tempo, comendo mal, que não sabe escolher os seus alimentos, ele não vai conseguir fazer. Então, na maioria das vezes, eu prefiro começar com uma reeducação alimentar, fazer com que o meu paciente aprenda a escolher os seus alimentos, a diminuir a ingesta de produtos alimentícios, que são esses industrializados, açucarados. Então são mudanças que a gente vai fazendo aos poucos na vida desse paciente para que ele possa evoluir um pouquinho mais à frente. Então, às vezes, a gente começa com a reeducação alimentar, inserindo atividade física, mudando esses hábitos, e mais lá na frente a gente começa com outras estratégias. Então, colocar a dieta um pouquinho mais low carb, que não é retirar o carboidrato, tá? Mas é diminuir um pouco a quantidade de carboidrato, principalmente tirando os carboidratos refinados, né? E deixando aquele carboidrato mais saudável da macaxeira, da batata doce, da mandioquinha, e aí a gente vai calcular essa quantidade de carboidratos da dieta. Podemos evoluir para uma dieta cetogênica, tá? Que é uma dieta que é um pouco mais restritiva, mas é uma dieta que leva o paciente a comer comida de verdade, gente. Legumes, frutas, as frutas menos doces, né? Muita verdura, tá? E aí a gente vai calculando isso, carnes, peixe, frango, ovos, tá? Abacate, coco, oleaginosas. Então a gente tem uma gama muito grande de alimentos para todo esse tipo de dieta. A gente também tem o jejum intermitente, que também é uma estratégia bacana para aliar a dieta que foi passada, tá? Então, às vezes a gente fala assim, eu já ouvi vários nutricionistas falando: ah, mas essa coisa de comer em 3 em 3 horas já não existe mais. Tá, pode não existir, já tá mais do que comprovado que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas, tá? Para aumentar o metabolismo. Só que alguns pacientes, por exemplo, eu que trato muito mais emagrecimento, e às vezes a gente pega aquele paciente extremamente compulsivo e que sente uma fome desesperadora, porque come carboidrato demais refinado. E aí o que a gente faz com esse paciente? Vai diminuindo as quantidades, vai ensinando para ele que existem outras opções, que não são só carboidratos refinados, que não é só pão e biscoito e torrada, né? Não que eu exclua logo de imediato, né? Mas a gente vai ensinando que existem outras opções para um café da manhã, outras opções mais saudáveis para o lanche da tarde, e aí a gente vai fazendo essas modificações na vida desse paciente. E aí, às vezes, eu mantenho essa alimentação a cada 3 horas, porque eu percebo que o paciente, ele sente muita fome. E a coisa vai evoluindo. E conforme ele vai tirando esses carboidratos mais refinados, ele percebe o quê? Que a fome diminui, aquela compulsão por doce diminui. E aí é a hora da gente entrar com outras estratégias bem mais interessantes. Que aí a gente entra com jejum intermitente, e aí a gente vai evoluindo essa dieta para uma dieta low carb. Então, gente, não existe receitinha pronta. Não existe essa coisa de abrir uma gaveta e tirar uma dieta para todos os pacientes da mesma forma. Cada um
tem a sua patologia. Muitas vezes o paciente procura o nutricionista porque ele tem uma doença e ele quer tratar essa doença. Às vezes é pressão alta, às vezes é dislipidemia, às vezes é resistência à insulina, às vezes é uma diabetes já estabelecida. Então, assim, cada caso é um caso a ser estudado, a ser observado, a ser conversado. E aí o paciente ele vai colocar ali na anamnese, né, todas as suas questões e as suas dificuldades, e aí a gente vai analisar a dificuldade daquele paciente em aderir ao plano daquela forma que você quer que ele faça, e aí a gente vai adaptando para que ele consiga fazer. Não adianta você querer fazer uma coisa linda se é inviável para o paciente. Eu não trabalho dessa forma. Então eu procuro ouvir o meu paciente e perceber que cada consulta é um passo. Então eu vou começando a tirar aquelas coisas que são nocivas à saúde dele, eu vou tirando aos poucos e às vezes ele nem percebe que eu estou tirando. E quando ele se dá conta, a alimentação dele já mudou por completo. E ele já está comendo de forma muito mais saudável, já está sabendo fazer muito melhor as suas escolhas. Por quê? Porque a coisa foi gradual. A coisa não foi aquela imposição. Não, a gente tem que fazer essa restrição, isso pode. Quando você ouve aquela palavra não pode, é aí que você quer. Então, e outra coisa muito interessante é que a gente precisa explicar para o paciente. Por exemplo, eu gosto muito de explicar para o paciente o porquê ele deveria trocar aquele alimento. Então, por exemplo, o açúcar. A gente já sabe, né? Qualquer leigo já sabe o quanto o açúcar ele é nocivo para a nossa saúde, tá? Então, a gente tenta explicar todos os detalhes de como é que aquilo acontece e por que ele é nocivo. Então, o paciente ele fica consciente, não, eu sei que eu não posso, então eu não consigo tirar de uma vez, então eu vou começar a tirar aos poucos, eu vou começar a diminuir a quantidade, até chegar a um ponto de eu eliminar o açúcar do meu dia a dia. Então é um passo após o outro, e eu acho que o paciente ele merece saber das coisas, ele precisa saber o porquê ele deve comer determinados alimentos, porque ele não deve comer determinados alimentos, o quanto aquilo é nocivo para a saúde dele e para a saúde de qualquer pessoa. É importante ele saber. É importante saber por que a gente precisa comer alimentos variados, coloridos, o porquê das fontes nutricionais, o porquê das vitaminas e minerais, o quanto essa quantidade variada de vitaminas e minerais, tá? Na nossa alimentação é importante. Hoje a gente está passando por uma situação difícil, que é a situação do coronavírus, né? E que a gente precisa de uma imunidade bacana, a gente precisa de uma alimentação, de atividade física, para a gente poder combater esse vírus com eficiência, porque a gente não sabe como é que ele vai reagir no organismo das pessoas, porque as pessoas são diferentes. E muitas vezes as pessoas acham que estão com saúde e não estão. E vão fazer ali um exame e ver que a glicemia está alta, que o colesterol está alto, porque ninguém fez exame para se preparar esperando um coronavírus chegar. Então muita gente não sabe como é que está seu estado de saúde. Então assim, comer o máximo de nutrientes nos alimentos que são comidas de verdade, frutas, legumes e verduras, é o essencial nesse momento, para dar ao seu corpo o combustível que ele precisa, que é fazer com que a imunidade fique bacana. A gente não consegue modular uma imunidade da noite pro dia, né? Hoje eu vou começar a tomar vitamina D, zinco, vitamina C e vou ficar com a minha imunidade bacana. Não é assim que funciona. A coisa precisa de tempo, o seu organismo precisa de tempo, precisa receber esses nutrientes dia a dia para ele formar um sistema de defesa. E como é que a gente faz isso, gente? Se alimentando bem, comendo comida variada, grupos alimentares diferenciados, evitando os alimentos que são pró-inflamatórios, que são as farinhas refinadas, o açúcar, tá? Porque o açúcar não está só no açúcar de mesa que você coloca no seu cafezinho. O açúcar, ele está nos farináceos, tá? Ele está em vários lugares. A gente não está falando das raízes, a gente não está falando dos legumes, do carboidrato, do açúcar que tem ali, da fruta. Não é esse tipo de açúcar. É o açúcar nocivo. É aquele que vem do açúcar de mesa, das farinhas refinadas, o amido. São esses que são mais nocivos à nossa saúde, e é esse que a gente usa demais no dia a dia, né?
Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, que são cuidados do dia a dia. São mudanças passo a passo, um dia de cada vez, um degrau de cada vez, e a gente vai mudando. Tá? Tem pessoas que se adaptam facilmente a uma dieta e mudam da noite pro dia, decidem, não, eu quero mudar minha vida, e conseguem fazer isso com muita eficiência. Algumas pessoas, elas precisam de trocas a longo prazo. Começar a mudar, começar a ver novas receitas, a ter um comportamento diferente dentro do mercado, buscar por alimentos de verdade, e isso é uma coisa gradual. É melhor que ela seja feita aos poucos do que nunca seja feita. Sabe aquela coisa do paciente que faz atividade 3 vezes na semana, 30 minutos? É melhor do que nada. Então é melhor você ir mudando seus hábitos aos poucos do que simplesmente não mudar. Agora eu quero falar uma coisa rapidinho, porque todo mundo me pergunta sobre fruta e suco. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar. Gente, suco não, fruta sim. Porque quando a gente vai fazer um suco de laranja, você não consegue fazer um suco de laranja com uma laranja apenas. Você coloca pelo menos de 3 a 5 laranjas para fazer esse suco. Sem contar que quando você faz um suco, você despreza da fruta aquilo que ela tem de melhor, que é a fibra. Então comer uma laranja, comer o bagaço, é top. Depois do almoço, então, é muito legal para absorver, principalmente o ferro da alimentação. Agora, tomar um copo de 200 ml de suco de laranja, que é lotado de frutose, aí o seu fígado não merece isso. Sem contar que engorda sim. Porque se você colocar aí um copo de suco de laranja, tem pelo menos 250 calorias. E uma laranjinha deve ter umas 50 e poucas calorias, no máximo 60, tá? Então, as pessoas sempre perguntam, posso suco? O suco é saudável, não é de caixinha não, é de fruta natural. Não que você não possa tomar um suco de acerola, um suco de maracujá, não estou dizendo que você não possa, mas é muito melhor você comer sempre a fruta, tá? Comer fruta é sempre muito melhor do que tomar o suco, tá, gente? Essas são algumas dicas que eu queria dar para vocês hoje, tá? Um grande beijo!